Oi, Andréia. Noite. Tô aqui agora tentando voltar a imagem aqui para mim. Tava projetando aqui a imagem do evento e agora o Instagram não quer devolver a imagem para mim. Que coisa feia. Boa Então, noite. A Eva entrou, a Cristiene. Boa noite para você. bom, como eu não estou conseguindo fazer voltar, a gente vai ficar assim mesmo e tá tudo certo. Daqui a pouco tu consegue. É, eu acho que sim. Só deixar ele dar um tempinho aqui e aí eu viro a imagem da câmera para mim agora mesmo. Isso. Então, minha querida Andréia, seja bem-vinda a esse espaço nosso aqui de conversa. Gente, vocês não estão me vendo, eu sou Ana Madiarim, sou a guardiã aqui do Ser Mais Você, e eu quis projetar aqui a imagem, né, do convite do nosso evento, o Florescer do Novo Humano, esse evento online, ao vivo, que nós vamos realizar no dia 9, 10 e 11 de dezembro. E trouxe aqui a Andréia para essa nossa conversa aqui de hoje. A Andréia é uma palestrante do nosso evento. E além de palestrante, eu costumo dizer que todo terapeuta precisa ter o seu terapeuta. A Andréia é a minha terapeuta, com muito orgulho, minha psicóloga, que cuida de mim, né? E com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor. Para mim é uma gratidão te receber aqui nesse espaço e ter você como parceira nesse nosso, e mais esse evento, né? Mais esse espaço de partilha que nós estamos criando. Então, amados, vocês que estão chegando aqui agora, acho que vocês não vão me ver por enquanto, porque eu estou tentando mudar a tela aqui do Instagram aqui para trazer para mim, mas ele não está querendo mudar. Então, assim continuamos e não tem problema. Andréia, conte-nos, apresente-se, por favor, para a nossa plateia, por favor. Bom, primeiro eu quero dizer obrigada por me apresentar e é um prazer também, né, ser tua terapeuta, porque às vezes as pessoas pensam que a gente tem uma relação muito distante com os nossos clientes e pacientes, né? E também há aí uma transferência afetiva para as pessoas que a gente acompanha, né? Até porque se a gente não gostasse, não acreditasse no potencial dos nossos pacientes, a gente não conseguiria ser o espelho que eles precisam, né? Porque o terapeuta, na verdade, é o espelho da vida de cada paciente, né? Então, eu sou a Andréia Fidelis, eu sou psicóloga, trabalhei muitos anos na parte das organizações e hoje trabalho na parte de clínica e de cursos também, né? Atendo online, adultos, mas também trabalho com alguns cursos na área da psicologia e do desenvolvimento humano. E acabei estudando um tema muito interessante e diferente, né? Que ainda no Brasil tem poucos estudos, mas já está começando a crescer, que é sobre a inteligência emocional e inteligência espiritual. Desvinculada da questão religiosa, mas ligada realmente à essência da espiritualidade. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje também, né, Ana? Exatamente. Gente, olha, vocês que estão chegando aí agora, que estão assistindo a live ao vivo ou gravada, né? Eu já comecei aqui no início falando que o Instagram deu um bootzinho aqui, né? Não quer deixar a minha imagem aparecer, mas tá tudo certo. Vai ficar a imagem do evento e a Andréia vai conversar comigo aqui como guardiã desse evento. Acho que é essa a questão, né? É o evento que é para aparecer, não sou eu. Talvez sim. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu sei que a Andréia partilha comigo da opinião de que tudo está certo como está. Então vamos seguir o fluxo e tá tudo bem, né? Olha, eu tinha feito uma cola aqui no computador para trazer o seu currículo direitinho, te apresentar bonitinho e tudo mais. Só que se eu tirar a tela aqui do evento para eu abrir a minha cola, né? O que vai aparecer é a minha cola. Então, minha querida, eu vou te pedir para você se apresentar a partir do seu currículo mesmo, do que você trouxe lá para
a sua história, né? Um pouco da sua história profissional, um pouco mais detalhada para as pessoas entenderem quem é a Andreia, onde ela mora, o que ela está fazendo nesse momento, né? Quais são os projetos da Andreia nesse momento, para as pessoas te conhecerem um pouco mais, saber um pouco mais de você. E depois a gente vai falar então do Primavera da Alma, que foi o evento que nós, né, há 2 anos atrás, a gente deu um pontapé inicial e que agora estamos aqui juntas. Então, fale um pouco mais de você. Aonde você morou? Você mudou há pouco tempo de volta para o Brasil. Conta um pouco dessa história para as pessoas que estão chegando aí. Tá bem. Sabe que é interessante a gente poder pensar na história das pessoas como processo, né? E como caminhada mesmo. Eu me formei aqui eu sou gaúcha, moro em Porto Alegre atualmente, nasci aqui em Porto Alegre e fiquei alguns anos morando aqui, me casei aqui, tive meus filhos aqui em Porto Alegre. Depois fui morar em Caxias do Sul, né? Já como psicóloga, comecei a minha vida profissional como psicóloga clínica. Trabalhei 12 anos como atendendo crianças, adolescentes e famílias, praticamente, e também trabalhei numa clínica para crianças portadores de necessidades especiais, autismo, paralisia cerebral, alguns transtornos, né? Só que a vida foi me levando e eu fui indo para a área das organizações, então trabalhei muito tempo como business partner em algumas instituições, depois eu fui coordenadora de recursos humanos, fui gerente de recursos humanos, morei em Caxias e cresceu em mim o desejo de fazer mestrado e doutorado. Eu fiz então mestrado em Caxias do Sul, em administração, né, onde eu estudei o capital psicológico e a motivação para o trabalho. E aí fui para Portugal, não é, fazer o doutorado, já com mais de 45 anos. Foi a realização do desejo, poder morar fora e olhar o Brasil de fora. Então fui eu e a minha família, né? Eu entrei na Universidade de Aveiro, em Portugal. Lá eu fiz o meu doutorado, onde eu estudei inteligência espiritual aplicada às organizações, né? Como é que as pessoas com inteligência espiritual conseguiam ver o sentido e o propósito como missão de trabalho. Então, trabalhei nos hospitais. Fiquei morando 6 anos lá e agora voltei para o Brasil, né? Faz 3 semanas que eu voltei aqui para Porto Alegre e vou ficar morando aqui mais um pouquinho. E trabalho, né? Como psicóloga clínica, agora atendendo online, porque eu atendo pessoas do Brasil, brasileiros no Brasil, brasileiros fora do Brasil, como em Portugal, na Suíça, na França, na Inglaterra, né? Que estão espalhados aí pelo mundo. Eu tenho atendido esse pessoal todo. Acho que é isso. Isso mesmo, isso mesmo. Gente, não é à toa que a Andreia é minha terapeuta hoje, porque a minha carreira também vem desse mundo corporativo, então é bom a gente conversar com quem entende, né, as histórias que a gente já viveu. Isso é muito especial e eu sou muito grata a essa experiência que a gente tem juntas, Andreia. Mas antes de você ser minha terapeuta e antes desse espaço aqui que nós estamos trazendo do Florescer do Novo Humano, a gente teve uma outra experiência juntas pelo Ser Mais Você. A Andreia foi convidada por uma querida amiga, Celdi, né, que também acompanhou esse movimento do Ser Mais Você há 2 anos atrás, quando nós tínhamos naquele momento uma intenção, um objetivo específico naquela época, e passamos quase que 1 ano inteiro, né, Andreia, fazendo reuniões, trocando ideias, conversando, expandindo a nossa percepção sobre as novas organizações, sobre os novos modelos de gestão, os novos modelos de liderança lá naquela época, né? E aí acabamos no mês de setembro de 2020, realizando um evento chamado a Primavera da Alma, que foi exatamente um embriãozinho, né? Eu conversei com o Gui Guerra, né? O Guilherme, na terça-feira, e a gente falou sobre isso. Aquele evento, naquele momento, foi um embriãozinho, mas que gerou lindos frutos para todos os que estavam envolvidos, né? Muitas mudanças, muitos processos aconteceram nas vidas de cada um. Foi um grande marco na vida de todos nós, eu acredito. E tem muitas pessoas que assistiram esse evento lá em 2020 que continuam
né, junto conosco nessa jornada até hoje, 2 anos depois. E isso é muito gratificante, né? É sinal de que a gente realmente cumpriu um objetivo que era apoiar as pessoas na sua expansão, no seu novo olhar acerca de si mesmo, né? Mas eu queria que você, a partir do seu olhar, falasse um pouquinho como foi o Primavera da Alma para você e o que você percebe que esse evento de lá para cá, de alguma forma, contribuiu com você. Sabe que eu percebi, depois que eu participei da Primavera da Alma, percebi que muitas pessoas vieram me procurar já ligadas a uma questão da sua própria espiritualidade. Não ligada a nenhuma religião, mas ligada ao seu desejo pessoal e profundo de se conectar com algo diferente, com algo divino dentro de si próprio, né? E ao me ver participando da Primavera da Alma, muitas pessoas vieram até mim falar sobre isso. Porque ainda parecia que algumas pessoas tinham vergonha de assumir esse seu lado espiritual, né? E isso é muito bonito de ver, porque isso faz parte de nós, né? Isso está dentro de nós, de poder olhar para a gente não somente como corpo, como um mero acaso do destino, mas há algo dentro de nós que nos leva a crer que há algo maior do que cada um de nós. E o Florescer trouxe essa perspectiva e muitas pessoas conseguiram trazer seu posicionamento e também saberem do meu posicionamento mais espiritualizada. Porque às vezes dentro da academia, dentro da universidade, como professora, como aluna de doutoramento, né, as pessoas pensam que a gente só está ligada na questão racional e que a gente não tem outras dimensões ou outras reflexões sobre a nossa vida. E também pude ter essa oportunidade de conversar com muitas pessoas sobre esse assunto. Então, foi uma oportunidade mesmo de florescer o tema em muitos corações. Eu achei que foi muito bacana. Que maravilha! Foi isso mesmo. E para você, o Primavera da Alma, especificamente enquanto ser humano, né? Ele trouxe algum aprendizado? Ele impactou a tua vida de alguma forma? Ana, eu não consigo identificar assim naquele momento. Eu acho que sempre as questões são um somatório. Eu não me lembro assim se aquilo foi específico, mas eu lembro de ter estudado, de ter me relacionado, né, com pessoas muito bacanas, de ter aprendido muito com as pessoas durante a reunião, durante enfim, a preparação do evento, né? E de ouvir as pessoas falando, ter outras perspectivas. Eu lembro que isso agregou muito para o meu autoconhecimento, meu conhecimento. Mas especificamente um ponto eu não sei te dizer. Mas eu sei que fez parte do meu processo. Mas é isso mesmo, né? Às vezes a gente recebe tanto que não consegue identificar uma coisa única, né? Não. E tá tudo certo. É um processo realmente de aprendizado e de crescimento, né? E aí, então, entrando numa outra fase, né? Porque o Primavera da Alma, a gente está trazendo esse assunto só para integrar aqui com quem está nos ouvindo pela primeira vez, talvez, né? Que foi um primeiro evento realizado pelo Ser Mais Você, um primeiro evento online, ao vivo, que nós fizemos há 2 anos atrás, em 2020. E a Andréia foi uma das palestrantes, eu também, junto com algumas outras pessoas. E agora, então, 2022, nesse momento, nesse ano, né, que está sendo um ano de tantas mudanças para todo mundo, né? Não só mudanças físicas, né, mudando de uma cidade para outra, como você mesmo, de um país para o outro, né? Mas, especialmente, é um ano que está nos convidando a refletir muito sobre as nossas escolhas, os nossos valores, né? Sobre como nós escolhemos nos portar e nos comportar diante de tudo que a gente está vendo no mundo. Seja no mundo mais próximo de nós, a nossa família, né, os nossos amigos, o nosso trabalho, ou seja no mundo numa perspectiva mais ampla, né, a sociedade, o país, o continente, o mundo, enfim. E tudo isso está nos levando, né, nos convidando a uma reflexão. E nós que temos uma visão um pouco mais consciente, digamos assim, sobre espiritualidade não focada na religião,
a gente compreende que tudo isso faz parte desse florescer de um novo humano, um novo ser, um novo indivíduo com novos comportamentos. Então eu quero te perguntar, o que é esse novo humano para você? Como é que você vê esse novo ser humano hoje, em razão de tudo que está acontecendo? Eu acho que nós vivemos um momento de escuridão, assim, sabe? Lá na Idade Média, depois, há pouco tempo atrás, agora, os últimos anos, onde não se, de escuridão no sentido de que não se pensava muito na nossa missão, no nosso propósito, na nossa existência como ser humano neste planeta. Da importância de que cada um tem na história que constrói, na vida que vive aqui, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma ideia de que o que acontece lá na China, que para nós brasileiros, né, a China é o outro lado do mundo, pode impactar o mundo inteiro. Que nós não estamos mais separados. Que nós precisamos, então, entender que o que a gente faz não afeta somente a minha vida, mas afeta a vida de todo o planeta. Não só das pessoas, mas do planeta em si mesmo, da natureza, dos animais, da história, do andamento futuro das coisas. E este é, para mim, a nova perspectiva que as pessoas estão começando a vislumbrar, que a sua vida é importante, vale a pena. Ela não é a impactante que vai fazer com que não tenha um impacto de um grande, muitas vezes, mas o teu pedacinho é importante e que tu precisa mesmo te posicionar nesse mundo e fazer a tua vida valer a pena para todas as pessoas e para toda a comunidade e para todo o ambiente onde tu tem conexão, né? É por isso que é assim que eu entendo o florescer do novo humano. Maravilha, eu concordo com você também nessa tua visão. E aí, nessa perspectiva que você está trazendo, o tema que você vai falar, né, no nosso evento aí no Florescer do Novo Humano, você vai falar sobre inteligência emocional e inteligência espiritual, né? Em que uma não pode existir sem a outra, uma não se desenvolve sem a outra, né? Então, vamos lá. Dá uma palhinha aqui pro pessoal, né? Dá um spoiler aqui para quem está nos assistindo sobre esse tema. E, claro, se você tiver alguma ferramenta, se você tiver, né, alguma sugestão de um exercício, de uma prática, que as pessoas já possam começar a fazer desde já, né? Seria muito legal essa entrega, se você tiver. Mas eu quero já aproveitar quem está assistindo a gente, né? E avisar que o link para inscrição no evento, no Florescer do Novo Humano, já está disponível aqui no perfil do Ser Mais Você, no Linktree da bio, até o dia 30 de outubro, gente. O valor da inscrição para 3 dias de evento, com mais de 13 palestrantes, né? Um conteúdo maravilhoso, falando tanto do corpo, da mente, quanto do espírito, né? Trazendo conteúdos dentro dessas 3 partes de nós mesmos, né? O valor está R$ 111. Então, tá super, super em conta, considerando tudo que a gente vê por aí, né? Então, se você tiver interesse, já quiser se inscrever, garantir o ingresso, porque no dia 30 muda o lote, né? Muda o valor do lote, vai para 222. Então, já depois da live, não agora, depois da live, clica lá no Linktree, dá uma olhada em todo o conteúdo, todos os palestrantes, todo mundo que vai estar com a gente nesse evento, tudo que você vai receber nesse evento, né, que é a proposta dele. E se você sentir no seu coração se relacionar com você, aproveita, já faz a sua inscrição, se inscreve, aproveita o valor do lote, do primeiro lote de ingresso, e vem com a gente. Além de ser ao vivo, o evento vai ser gravado também, então você vai poder ter acesso às palestras depois por um determinado período de tempo. Ou seja, você não vai perder nada se você não puder estar ao vivo. Só sinta no seu coração e venha com a gente. Então, André, aproveita e dá aí um spoiler para a galera sobre o seu tema, sua palestra. É uma provocação, na verdade, né? Mas não é uma provocação de graça. Ela tem base científica, inclusive na minha pesquisa, esse resultado me chamou muita atenção, né?
A provocação é assim, não adianta querer ter inteligência espiritual, ser uma pessoa espiritualizada, se não tiver inteligência emocional, se não tiver autoconhecimento, se não tiver um empenho de conhecer si mesmo e trabalhar-se e desenvolver a sua capacidade emocional. Porque é impressionante, assim, eu falo com as pessoas e os pacientes quando começam um tratamento, eu pergunto, então, como é que tu está te sentindo? Como é que tu te sentiu? Como é que foi essa tal experiência para ti? As pessoas não sabem dizer o que elas estão sentindo, o que elas sentiram, como é que foi a experiência. As pessoas não sabem nomear os seus sentimentos. Elas não sabem reconhecer se estão bem ou se estão mal. Às vezes eu pergunto, como é que você está? E a pessoa não sabe dizer se ela está bem ou se ela está mal. Não consegue reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que investem muito, entre aspas, né, vou dizer assim, em várias coisas referentes à espiritualidade. Fazem meditação, que é excelente, eu medito e aconselho, mas fazem constelação familiar, fazem barra de acesso, fazem numerologia, fazem isso, fazem aquilo. Só que esquece de uma coisa importante, né? Que essas ferramentas são muito boas para acelerar o processo de autoconhecimento. Que autoconhecimento é inteligência emocional, né? Porque nós somos seres emocionais. Só que elas sempre são ferramentas para se autoconhecer, mas elas não substituem o desenvolvimento e amadurecimento da inteligência emocional. Não é? Então não adianta querer ter espiritualidade, ser uma pessoa evoluída, uma pessoa do novo humano, né, desse novo planeta que se está querendo construir com pessoas mais éticas, mais felizes, mais centradas, mais responsáveis, onde todos somos um, se você não trabalha isso dentro de si próprio. Isso não vem sozinho, sabe, Ana? Não vem fora de ti. Não é mágica, é trabalho, é caminho. Por exemplo, né, eu trabalhei com uma consteladora familiar excelente lá em Portugal. Ela era muito boa e muitos dos meus pacientes iam fazer constelação com ela. Mas tinha algumas clientes dela que estavam sempre lá para fazer constelação, só que não queriam fazer terapia, né? E eu lembro que a gente dizia para elas assim, olha, a constelação, ela mostra o caminho, ela abre a porta, mas quem tem que trilhar o caminho é você. Você não pode simplesmente ver, ó, é ali que está o problema. Eu estou te mostrando. E é assim que se resolve, que é muito que a constelação traz. Ela tira as amarras, né? Ela tira aquilo que está te amarrando, ela te esclarece as coisas. Mas quem tem que percorrer o caminho é você, né? Então, querer ter espiritualidade sem desenvolver a sua inteligência emocional é a mesma coisa de querer sair correndo sem aprender a caminhar. É querer saber falar várias línguas sendo mudo ou surdo. Não tem como. A gente tem que começar pelo início, que é desenvolvendo a nossa inteligência emocional. Até vou ler aqui, Ana, que o Carvalheira colocou, está faltando ética emocional consigo mesmo. Complicado isso, hein? É mesmo. É verdade. E até aproveito para dizer, Carvalheira, assim, que o que eu percebo é que a nossa sociedade, ela evoluiu muito na inteligência racional. A gente pensa, né? A gente pensa sobre as coisas, a gente aprende. Mas quanto à questão emocional, Aí ela podia dizer para mim assim, mas Andréia, olha só, o novo humano são pessoas empáticas, elas têm muita empatia, elas se conectam com a dor do outro, com a sensação do outro, não é? Sim, mas sabe como é que a gente desenvolve empatia? A empatia é um dos pilares da inteligência emocional. Eu só posso ter empatia pelo outro se eu sei quem eu sou, o que eu sinto e o que é meu. O quanto dói fazer meu processo. Então, só posso ter empatia pelo teu processo se eu sei como é que é o meu. Se eu me reconheço como uma pessoa separada de ti. Que eu sei quem eu sou e posso ver quem você é. Isso é empatia. Então, as pessoas querem serem boas, serem evoluídas, sem nem sequer olhar para dentro de si próprio. Um novo humano é a pessoa que vai poder perdoar as pessoas e ser mais resiliente, complacente com as dificuldades dos outros. E você é com as suas? Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas necessidades? Você se perdoa quando você errou pelo caminho? Você sabe reconhecer quando você fez coisas que lhe atrapalharam na vida? Você consegue lhe perdoar e passar por cima disso?
Se você não consegue fazer isso, como é que você vai perdoar os outros? Né? Outra questão assim, importante é nós todos somos um, que é uma das questões que o Novo Humano vai trazer muito. Essa noção de que tudo que eu faço impacta no mundo inteiro. Como assim nós vamos ser todos um se eu não consigo nem sequer me dar bem com meu pai e com a minha mãe? Eu não consigo me dar bem com os meus irmãos. Eu não consigo me dar bem com os meus vizinhos. E aí eu quero fazer o bem para o mundo se eu não consigo nem sequer estabelecer uma relação mais pacífica e compreensiva com as pessoas que estão do meu lado. É nesse sentido que eu falo que a inteligência emocional, ela vem antes da inteligência espiritual. Então não adianta encurtar o caminho. Se você acha que você tem espiritualidade indo frequentar uma religião, e agora eu vou criar alguns inimigos aqui comigo, não é? Se você vai numa religião porque você optou, isso é muito bom. Mas se você vai numa religião com a ideia de que ela vai te salvar, você está fazendo o caminho errado. Você precisa fazer algo que faça bem para o seu coração. Mas antes disso, tem que entender como é que seu coração funciona. E essa é a questão da inteligência emocional. Por isso ela precede a inteligência espiritual. Não dá para cortar caminho. Não sei o que tu acha disso, Ana. Eu acho isso forte, né? E é interessante porque assim, o tema da inteligência emocional é um tema que ele foi muito falado, né, na última década, né, nos últimos anos e tal. Mas as pessoas parece que não conectaram muito a ideia de que inteligência emocional tem a ver com autoconhecimento e autorreconhecimento. Exato. Não é só autoconhecimento, mas tem o autorreconhecimento, que é reconhecer as partes, as nossas partes, né? As nossas partes boas e celebrar as partes boas, e também reconhecer as nossas partes não tão boas e trabalhar elas, seja através do perdão, do acolhimento, do amor, né? Ou enfim, com o apoio terapêutico, com o apoio psicológico, que é o que você falou da jornada, né? A gente tem que trilhar a jornada, não tem jeito. Então, eu venho nesse caminho do autoconhecimento, assim, já há alguns anos, né? Eu diria muitos anos. E eu acho que como terapeuta, né? Talvez você concorde comigo, a gente acaba... de uma certa forma, se cobrando ainda mais, né? De buscar esse autoconhecimento, de buscar esse autodesenvolvimento, porque ninguém dá o que não tem, né? Fica um discurso muito vago quando a gente não faz aquilo que a gente diz, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É verdade. Então, eu sinto que para ter clareza realmente desse caminho, né, em que a inteligência emocional nos conduz à inteligência espiritual, precisa realmente experienciar o autoconhecimento, experienciar o autorreconhecimento. E aí é legal porque esse autoconhecimento que eu estou falando, ele não vem só a partir da mente, né, Andréia? Tem reconhecer o seu corpo, reconhecer a sua mente, reconhecer o seu espírito, quer dizer, os vários corpos, né, do nosso ser. Exige esse reconhecimento para a gente aprender a lidar com cada parte nossa. Então, quero trazer uma pergunta para você. Inteligência emocional diz só respeito à mente? Não, porque eu até ia brincar contigo. Eu nunca usei essa palavra autoconhecimento e reconhecimento. Eu gostei muito, viu? Vou colar, vou começar a usar. Porque acho que tu sintetizou super bem, assim, é se reconhecer mesmo. E até antes de responder a tua pergunta, eu vou ler o que o Cavaleiro colocou. Ele disse que então o novo humano é reconhecer que somos anjos e demônios e saber e reconhecer através do que sinto e o que sinto, se nem sei quem eu sou. Opa, eu que errei aqui. Tá muito louco isso. Eu tô gostando. Tá mesmo, tá muito louco mesmo. Eu acredito que nós somos imperfeitos por definição, né? Nós somos imperfeitos por definição. E às vezes a gente se julga muito e deseja muito ser perfeito. E por isso temos tanta dificuldade de perdoar os nossos erros, né?
Então, esses anjos e demônios é as nossas partes perfeitas e imperfeitas, né? Essa parte que acerta e essa parte que erra, essa parte boa e essa parte má. Isso faz parte do ser humano. E esse novo ser humano, ele não vai ser bonzinho, nem perfeito, nem anjinho. Ele vai saber conhecer-se e reconhecer-se, conhecer todas as suas partes. Né? Bem como tu falaste, né, Ana? E poder trabalhar de forma mais madura com ela. Né? Trabalhar com as suas partes e com mais respeito ao seu processo de crescimento, porque estamos aqui para aprender, né? Estamos aqui para crescer e para se reconhecer mesmo. E aí, respondendo a tua pergunta, as emoções, elas ficam no corpo, né? Elas não ficam na mente. Muitas vezes, no início, quando a psicoterapia começou a nascer, a psicologia começou a nascer como terapia, e a psicanálise, que o pessoal fala bastante, que é bastante famosa aqui no Sul, quando Freud começou a desenvolver algumas coisas de psicanálise, era muito cerebral, não é? Era muito na palavra só. Só que não era sentida. E começou a se perceber que não adianta entender as coisas somente, porque aí todo psicólogo estaria curado por fazer o curso de psicologia. Então, nosso segredo seria todo mundo estudar psicologia. E aí, pronto, estávamos todos curados das nossas emoções, não é? Mas eu faço uma brincadeira, você já deve ter visto isso eu fazer várias vezes, Ana. Não adianta só entender, a gente tem que entender e sentir, né? Conectar o coração e a mente, sempre. Porque às vezes a gente só sente e não sabe o que está sentindo. E muitas vezes o sentir fica preso no corpo. Por isso as nossas doenças, né? Geralmente questões ligadas ao trato urinário, aos rins, à bexiga, tem relação com medo, não é? As dores de cabeça são excesso de preocupação e falta de confiança, né? Problemas na área da boca são questões de agressividade, porque as emoções, elas são hormonais também. E a gente vai largando essas emoções do nosso corpo e fazendo muito mal para o nosso corpo. Então, a gente precisa entender e sentir. Entender e sentir. Sentir no corpo e sentir na alma. Para poder ressignificar a nossa história, né? Não sei se te respondi. Sim, é isso mesmo. E nos estudos, né, da linguagem do corpo, na metafísica, explica muito sobre isso, né? Sobre onde a origem das doenças, em geral, estão em algum aspecto emocional, né? E aí, eu estava lembrando aqui, né? Eu por muito tempo tive rinite. E aí eu fui estudar isso também e tal. E em algum momento eu cheguei à informação de que a rinite tem a ver com uma mente acelerada, uma mente agitada, né? Que congestiona as vias respiratórias. E aí, uau, isso para mim foi muito transformador, porque eu tive a oportunidade de então começar a olhar para o meu corpo de um modo diferente e trabalhar a autocura a partir da liberação aí do relaxamento da mente, né? Buscando ferramentas para relaxar minha mente, desacelerar e tudo mais. E, cara, eu nunca mais tive crise de rinite. Na verdade, eu já nem sei mais o que é isso. Não tive mais. Então, assim como as alergias é não aceitar o mundo como ele é, não é? Exato. É não aceitar a vida como ela é. Eu sei que eu tenho algumas alergias que eu ainda não consegui lidar. Não, eu falei da rinite, que foi algo que eu já tratei, mas tem outras coisas que eu ainda também não consegui liberar por enquanto, né? A gente está no processo. E tudo isso que nós estamos falando tem a ver exatamente com esse novo humano, que é um indivíduo mais consciente, né? De como o seu corpo, a sua mente e o seu espírito sofrem as consequências das suas próprias escolhas. Porque toda escolha gera um aspecto emocional. Toda escolha gera uma reação, toda decisão gera uma reação interna, né? E essas reações acabam impactando no nosso corpo das mais variadas formas, tanto para o positivo, para o bem, né, vamos dizer assim,
quanto muitas vezes gerando desequilíbrios, né? Processos de desequilíbrio. E aí, Andréia, onde que o espiritual entra nessa história toda aí para você? Pois, olha que interessante, né? Na verdade, tem muitas dimensões da nossa vida, não é? Às vezes a gente vive situações que são nossas, mas que são recordações e memórias ou sentimentos que vêm das nossas gerações anteriores, né? Muitas vezes a gente tem uma marca dolorosa, feminina ou masculina, né? Ou, por exemplo, eu conheço algumas histórias onde as mulheres sofreram, em Portugal especialmente, tem essa dor social, assim, né? Tem muita violência doméstica. Eu já vou responder, tá? Eu estou tentando fazer um caminho mais longo. Tem muita Sim, sim. violência doméstica e de homens contra as mulheres, né? E lá os jovens, a juventude, né, os 15, 14, 16 anos, as meninas têm muita raiva dos meninos. Tem uma competição muito, muito grande ali. Essa geração herdou a raiva, né? O desprezo pelo masculino. E esses meninos estão lá, têm que lidar com esse desprezo das gerações anteriores, assim, né? De conflitos que não foram eles que fizeram, não foram eles que viveram, mas que as suas avós, bisavós, tataravós, como comunidade viveram, né? Então há também que curar isto, porque nós não vivemos, não caímos no mundo, né? Nós não nascemos de uma couve, de uma horta, de um repolho. A gente não cai no mundo isolado. As nossas ações têm muito da nossa responsabilidade, da forma como a gente conduz as coisas, mas também tem muito daquilo que a gente herdou afetivamente. A gente herdou pelas famílias, né? E a gente vai repetindo. E o que é mais importante, a gente vai repassando. Então, se a gente consegue curar a nossa emoção, se a gente consegue se conhecer e se reconhecer, agora eu vou começar a usar a frase, a palavra que eu achei que foi muito bem apropriada e adequada que tu usou, a gente também começa a reconhecer a nossa história familiar, a nossa história cultural, até local, da sua cidade, do seu estado, do seu país, da sua cultura, né, da sua etnia. E aí onde está a espiritualidade aí, né? A espiritualidade ela se baseia em 4 pilares. O primeiro dele é pensamento profundo e reflexivo sobre a importância da vida e da existência. Porque se eu penso agora nesse contexto que eu não nasci descontextualizada por acaso, se eu nasci dentro de uma história muito maior que eu, que me atinge, e que o que eu faço com essa história, o que eu faço com a minha vida, vai atingir as minhas gerações futuras, os meus filhos, netos e bisnetos, né? Eu passo a ter uma missão muito maior, porque eu não estou só me curando, eu estou curando as gerações futuras. Se eu conseguir curar uma parte de mim, daquilo que eu herdei de dor e de problemas e de falta de reconhecimento, de falta de maturidade das gerações passadas, é menos uma coisa que os meus filhos, netos e bisnetos vão precisar curar, porque já vai estar curada dentro deles. Esse caminho já vai ter sido trilhado por mim. Eles vão herdar uma parte da cura também, né? Então, poder pensar profundamente, e isso é um diferencial da espiritualidade, não é receber o que vem de fora, mas é pensar profundamente no sentido da minha vida. Que a minha vida impacta não só em mim, mas impacta também nas pessoas que estão ao meu redor, mas nas gerações futuras. Porque eu sou uma pessoa, um elo no tempo. Né? Nós estamos vivendo esse tempo. Daqui a 200 anos, nossos filhos, netos e bisnetos, sobrinhos, né? Mesmo que eu não tenha filhos, sobrinhos, primos, sobrinhos, netos, eu não sei, vão estar recebendo tudo que nós fazemos. Porque isso faz parte da nossa história. Então, isso tem muito a ver com espiritualidade, sim. Porque é autorresponsabilidade e responsabilidade com todas as pessoas que convivem comigo. Não é? Esse é um aspecto. O outro é a expansão da consciência, né? Eu só posso expandir a consciência a partir de dentro de mim. Eu não posso expandir minha consciência de fora de mim. Eu preciso abrir esse lugar. É como se eu dissesse para ti, tu tem que conhecer a minha casa, Ana, mas aí tu bate na porta e eu não abro. Né? Eu posso pedir ajuda a Deus, santos, anjos e todas as crenças que eu tiver. E elas vão funcionar.
porque tem muito apoio do mundo espiritual para que a gente cresça. Mas se eu não abrir a porta, eles não vão entrar. Então a porta, ela é aberta por dentro. Então a expansão da consciência é uma atitude que eu tomo. E por isso a espiritualidade sempre é de dentro para fora. É uma atitude que eu tomo para poder viver a espiritualidade. E a primeira atitude que eu tenho que tomar é comigo mesmo. Da minha autorresponsabilidade com a minha vida e com a vida do planeta, não é? Não sei se te respondi, Ana. Uau! Respondeu muito bem. E eu prestei atenção que você falou de um pilar só. Eu acredito que os outros três você vai falar no evento, né? Então, Sim. Sim. então quem está ouvindo a gente aí, fica atento, fica esperto, né? A Andréia está dando só um spoilerzinho do conteúdo maravilhoso que ela vai trazer para a gente nesse evento, Florescer do Novo Humano, né? Que vai acontecer aí nos dias 9, 10 e 11 de dezembro. Vai ser um evento online, ao vivo, pelo Zoom, onde quem estiver assistindo e participando vai poder interagir também com os palestrantes. A gente vai ter exercícios, vai ter práticas, vai ter música, vai ter dança, vai ter muito conhecimento, muito autoconhecimento, muita celebração também, porque a gente vai estar à vésperas de um grandiosíssimo portal 1212. Então, vamos ancorar essas energias, receber essas energias, né? Não só do conhecimento aqui, quando eu falo aqui, assim, aqui na Terra, né? Esse conhecimento que nós, como humanos, como terranos, estamos gerando, mas também vamos receber muito fluxo energético de todas as dimensões superiores que estarão nos acompanhando nesse grande evento. Então, você que está nos assistindo ao vivo, você que vai nos assistir aqui nessa palestra, mini palestra aqui da Andréia depois, né, na gravação aqui que vai ficar salvo no nosso perfil, as inscrições já estão abertas para o evento, o link para inscrição está na bio aqui do perfil do Ser Mais Você. A Andréia não está falando com uma ET invisível, ela está falando, aliás, ela está falando com uma ET, mas não invisível. O Instagram que ele resolveu não querer que eu aparecesse, então tá aparecendo só aqui a imagem do nosso evento e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu quero deixar esse convite para você. Vai lá no link da bio, entra lá, clica no botão, dá uma olhada em toda a proposta do evento para você ver o que vem por aí, que vai ser muito, muito, muito legal. E nós estamos só começando essa série de lives com todos os palestrantes. Na terça-feira a gente teve o Gui Guerra, o Guilherme, hoje a Andréia. Na próxima semana, Andréia, na próxima terça, a gente vai ter a Deva Gita, que vai falar sobre o tema sexualidade e espiritualidade. Olha só. Uau! É muito legal. Muito poderoso. E ela vai falar o quanto a energia sexual pode nos conectar com a nossa espiritualidade. Algo que para muitas pessoas também assim vai incomodar, né? A gente sabe disso. Mas eu quero só convidar vocês a se permitir um novo olhar. Porque é sobre isso esse novo humano. É se permitir novos olhares acerca de você mesmo. O florescer é isso, né? É você se permitir entrar numa estação de abertura, de se abrir para o novo, para esse novo humano que todos nós de alguma forma já somos, mas que tem muito mais aí disponível também para a gente integrar, ancorar, sustentar e expandir, né? Então dá uma olhada lá. Conhecer e reconhecer a sexualidade, né, Ana? Também? Conhecer e reconhecer a própria sexualidade, porque a sexualidade é pulsão de vida. Né? Sem ela a gente não tem vida. Exatamente, exatamente isso. A Deva fala muito sobre isso e ela vai trazer exercícios, Andréia, maravilhosos para a gente fazer depois, né? Seguir fazendo quando quiser. Sim. Não só lá no evento do Florescer, mas já na live ela vai trazer algumas práticas aí para a gente trabalhar essa nossa energia. E falando em prática, eu quero te perguntar, você tem alguma dica, algum exercício, algo que você gostaria de trazer aqui para a turma?
Eu não vou conseguir fazer uma prática, porque elas geralmente são reflexivas, né? E precisam de um estado mais meditativo, assim, a gente entrar numa sintonia. Mas eu vou dar uma dica importante, assim. Você quer ter uma ideia de como é que está a sua espiritualidade, a sua religiosidade, inclusive, né? Eu te convido a pegar um caderno, não agora, mas pegar um caderninho e anotar como é que você chama as pessoas, as divindades, né? Aquilo que tu acredita que é divindade, como é que você pede ajuda, como é que você agradece. Se você usa palavras muito infantilizadas, né? Como, por exemplo, assim, eu acredito no Papai do Céu, eu acredito que eu peço ajuda para tudo que eu preciso. Você está numa relação muito infantilizada com essa ideia do divino, né? Muito sem responsabilidade, como uma criança que pega a mão, né, do pai. E essa ideia de pai, às vezes, foi muito reforçada pela Igreja Católica. E comece a escrever todas as vezes em que você tem pensamentos, né, em relação à vida ou à religiosidade. Que postura que você tem? Se você está com uma postura infantil, uma postura adolescente de revolta, de não querer usar nada, ou qual é essa postura? Se é uma postura mais adulta, de parceria mesmo da construção de um novo humano, de um novo mundo. Então, é só uma dica para pensar como é que você lida com a sua fé e as suas crenças. Tá certo, Ana? Maravilhoso, maravilhoso. E agora eu quero deixar você fazer o convite para a galera vir para o evento novo do Florescer do Novo Humano, tanto para te assistir, quanto para assistir aos demais. Olha, então eu convido mesmo para vocês se inscreverem, não deixam para a última hora, façam agora, porque dezembro é um mês mais tumultuado emocionalmente e espiritualmente para todas as pessoas. Não é? Apesar de ser um mês mais bonito, vamos chamar assim por causa do Natal e do final do ano, ele traz muitas emoções, muitas lembranças, muitas vezes desconectadas que a gente não reconhece, não conhece, né? E vive, às vezes, perdendo a oportunidade de fazer uma conexão mais profunda consigo próprio e com a sua própria vida e celebrar um novo ano que vai entrar. Então, vem florescer conosco já em dezembro, antes do Natal. Façam isso, se inscrevam agora, venham participar, porque o time que está aqui é de primeira qualidade. Vai poder trabalhar nas questões emocionais, físicas, espirituais, corporais. Vai ser uma questão completa, cheia de dicas e práticas e reflexões sobre isso. Então não espere para depois, termine agora a live, já clica aqui e já se inscreve. E convide uma porção de gente que quer dar um presente para algumas pessoas que estão precisando. Né? É isso mesmo, isso mesmo. E eu não vou nem falar mais nada, porque depois desse seu convite, dispensa qualquer outro comentário. Andréia, querida, muito obrigada por essa partilha, né, por esse spoiler e por tanto aprendizado também que você nos trouxe, né, que para mim, pelo menos, foi bastante especial. Acredito que para quem estava aí com a gente ao vivo também deve ter sido. E imagine, gente, se foi só um spoilerzinho, imagine o que vem lá no evento com 1h30 de palestra da Andréia, com exercícios, com práticas. Vai ser quase que uma sessão terapêutica grupal aí com a turma, né? Vai ser muito maravilhoso. Sintam-se todos convidados, o link está na bio. E eu te espero, né? Eu, Ana Madiarim, uma extraterrestre que não é invisível, tá, gente? É só porque o Instagram aqui não quis me mostrar aqui na live de hoje, quis deixar a Andréia como foco total do nosso evento e tá tudo certo. Sim, mas eu tenho atenção poder te ver. Sim. E nos vemos na próxima live, então, próxima terça-feira. Sintam-se todos convidados, onde quem vai conversar conosco é a querida Deva Gita, uma terapeuta tântrica, sexóloga e com tantas outras características maravilhosas aí que vem partilhar conosco o seu conhecimento sobre sexualidade e espiritualidade. Andréia, querida, um grande beijo para você. Obrigada. Tchau, mais gente. Uma vez. Foi um prazer enorme. Obrigada, Madiarim. Foi um prazer. Amém. E a todos que estiveram conosco, sintam-se abraçados por nós duas aqui. Um beijo, gente. Até terça. Tchau, tchau. Até, tchau.